Boa noite, igreja. Paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 5. A gente vai do 1 ao 3. Romanos 5, do 1 ao 3. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Podem sentar. Hoje a gente vai ver uma igreja, a gente já falou de Apocalipse, da igreja de Éfeso, uma igreja que tinha o Espírito do Senhor vem e fala para aquela igreja que ela perdeu o primeiro amor. Hoje a gente dá continuidade falando da igreja de Esmirna. Esmirna estava localizada na Ásia Menor, atual Turquia. Ela ficava a 50 quilômetros de Éfeso. Isso é legal porque é importante, porque não tem assim um fundador da igreja de Esmirna. Se você procurar, você não sabe quem fundou. Mas, quando a gente vai para Atos 19, a gente vê que Paulo fazia um trabalho missionário em Éfeso, que João morava em Éfeso. Policarpo, que foi bispo na igreja de Esmirna, ele foi discípulo de João. Então, tudo leva a entendimento de que, naquele momento de proliferação do evangelho, Esmirna, sedenta por algo maior, buscou então em Éfeso e teve os ensinamentos de Paulo, de João, e essa igreja foi fundada. Esmirna era considerada uma das cidades mais belas da Ásia, chamada de Coroa da Ásia. A gente tem uma coisa interessante que, em 26 depois de Cristo, Esmirna foi a primeira cidade da Ásia a erguer um templo em honra do imperador na época Tibério. Isso vai ser importante no contexto daquela igreja, a gente vai ver daqui a pouco. No tempo de João, Domiciano, mais ou menos 81, 96 depois de Cristo, ele era o imperador, ele obrigava que os súditos, as pessoas daquela localidade, rendessem culto ao imperador. Mais do que isso, não só acender incenso, reconhecer que ele era o Senhor, que ele era o soberano. César é o Senhor. Quem fizesse isso também vai ser importante, recebia um documento que era chamado de libellus. O que é isso? Você está liberado. Se você estivesse andando pela rua e tivesse rendido graças ao imperador e reconhecido ele como o Senhor, o Supremo, ali você estaria liberado de qualquer problema. Porém, aqueles que eram da igreja de Esmirna, eles reconheciam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a gente vai ter algumas coisas interessantes. Numa cidade que era considerada o coração da Ásia, numa cidade de comércio intenso, numa cidade de um imperador que oprimia as pessoas fazendo valer idolatria. Mais do que isso, além do culto ao imperador, você tinha templos para Apolo, Afrodite, Cibele, Asclepio. Mais do que isso, os judeus locais, a gente não está falando de judeus convertidos, a gente está falando daqueles mesmo que berraram, crucifiquem, que não reconheceram Jesus como Messias. Esses judeus, olha que interessante, eles não estavam obrigados a reconhecer o imperador, isso é muito legal, como o Senhor. Porque Roma já tinha tido uma experiência ruim com os judeus, no sentido de, se a gente obriga que eles reconheçam, eles vêm para o confronto. Então deixa eles cultuarem o Deus dele, que era o Deus que eles não reconheceram como Jesus Cristo. Esses judeus faziam o quê? Como eles não gostavam dos cristãos, eles denunciavam os cristãos que não tinham libelos. E esses cristãos eram perseguidos. Que cristãos? Da igreja de Esmirna. E agora vem um negócio muito bacana. Daqui a pouco a gente vai entrar em Apocalipse. E a gente vai falar, versículo por versículo, do que está
querendo dizer essa mensagem. Mas lá ele fala que Esmirna é uma igreja pobre. Esse pobre parece que assim, o cara vive de salário mínimo. O cara não tinha condição. Não. O pobre, ele está lá em Hebreus 10:34. Hebreus 10:34. Olha o que vai dizer a palavra. Hebreus 10:34 diz. Deixa eu ver. Hebreus 10:34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Isso aqui é um retrato de como a igreja de Esmirna era. O imperador confiscava os bens das pessoas. A gente está falando de uma igreja, imagina uma igreja de mendigos. Uma igreja de pessoas tão pobres que não tem nada. Pessoas que tinham, mas que tiveram seus patrimônios, seus bens confiscados. E ainda assim, se mantiveram firmes. Então, quando a gente vai para Apocalipse, a gente tem o retrato da igreja de Esmirna. Esse retrato, ele envolve três coisas. O consolo, as ordenanças e a promessa do Senhor. Eu vou começar dando um spoiler do final. Se a gente vai para Apocalipse 2 e a gente vai para o versículo 11, eu vou começar pelo final. Versículo 11 diz: a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Então, quando a gente vê o versículo 11, a gente vê o seguinte: essa mensagem é uma mensagem para a gente, porque a gente é a igreja. Essa mensagem é uma mensagem para todo mundo que tem algum problema em relação à tribulação, algum problema em relação ao deserto, é para todo mundo. Alguém que se sente injustiçado, alguém que acha que merecia ter um patrimônio e não tem, alguém que acha que está trabalhando, alguém que tem confusão em relação a quem prestar culto. Será que quando eu sinto vontade de jogar runa, porque eu já joguei, para ver um oráculo, eu estou sendo alguém desonesto? Ou estou tendo um adultério espiritual com esse Deus que eu sirvo? Será que se eu acender um incenso para Buda, eu estou comprometendo a minha fé em Cristo? E Esmirna, ela tem um padrão ético e moral de conduta, de relacionamento com Deus, que serve para a gente hoje em dia. Então a primeira coisa que tem está em Apocalipse 2. A gente vai ler o versículo 8 e 9. Olha o que ele fala. Aqui é o retrato do consolo de Cristo. É o retrato de alguém que vê a dor. Quando você lembra de Agar ela fala do El Roi, o Deus que proveu para o filho dela quando estava no deserto e ia morrer. E ela usa uma expressão no hebraico que é aquele que me enxergou. Apocalipse 9 não abre no hebraico, ele abre em grego, mas o grego que corresponde a esse Deus que vê. Olha o que fala. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: eis que diz aquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Aqui faz uma referência ao Antigo Testamento, que é a palavra que é usada em Isaías. Ele é o único, ele é Deus, ele é tudo, ele é o nada, ele é o ômega, ele é o alfa, ele é o início, o fim. E aí continua. Só que ao anjo da igreja, aqui tem uma coisa que a gente tem que entender, que existem anjos celestiais. E existem anjos que são... Anjo, lato sensu, no gênero, é mensageiro. Existem mensageiros celestiais e existem mensageiros que são aqueles que trazem notícia. Quando a palavra abre ao anjo da igreja, ele está se referindo ao pastor de Esmirna. Ao anjo da igreja é o pastor, aquele que vai levar. Então essa carta foi direcionada para alguém que coordena uma igreja. E imagina a notícia, uma igreja, que a gente vai ver daqui a pouco, perseguida, pobre no sentido dos seus bens confiscados, que tinha que submeter a um libelos para poder transitar alegremente, livremente, mas ela não se sujeita, ela mantém firme e ela vai sofrer consequências físicas, materiais, nesse mundo. Mas ela não abre mão de algo futuro que é prometido.
Então, nesse contexto, alguém chega e traz uma carta que diz que o último, aquele que é eterno, que venceu a morte, ele vem, aí vai lá, conheço as suas tribulações e a sua pobreza. Essa pobreza eu conheço o teu temor, eu conheço o teu deserto, eu sei que estão confiscando os teus bens, eu sei que estão tirando tudo de você, mas você é rico. Aqui já vem um recado para a gente que é o seguinte: não se prende ao material, não se prende à condição de soberba, de prepotência, de algumas igrejas que se acham melhores porque são maiores, que se acham melhores porque tem algo, um auditório para 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, porque estão num bairro melhor, porque Deus, Ele não liga para isso. Isso não é o essencial para o Senhor. A gente vindo para cá hoje, eu contei 15 igrejas. Algumas, nada contra, grandes, maravilhosas. Minha oração é para que a gente cresça também. Mas o meu temor é a qualidade do culto que vem sendo desenvolvido nesse reino. Glória a Deus. Esmirna era um exemplo, ele não tomou repreensão do anjo do Senhor. A mensagem não foi mensagem de repressão, como foi para Éfeso. Não foi. Ele fala, conheço, mas você é rico. Deus hoje chega para a gente, olha e fala, eu conheço as tuas dores. Eu te conheço. Cada culto que a gente vê, a gente sai destruído. Isso é maravilhoso. Simone bateu na gente, sobre boca do Espírito Santo na quinta-feira. E a gente fica moendo isso e remoendo e falando, caramba. E aí na hora do louvor a gente fala, eu sou esse pecador. Eu ainda não me livrei de tudo. Eu faço aquela fofoquinha que a pastora falou. Eu às vezes tenho o coração duro que a Karine falou. Eu às vezes sinto que tem coisa que precisa ser queimada. Eu quero idolatrar ainda coisas que não me dizem mais respeito. Eu olho para o passado e às vezes eu viro o olhinho contando história e eu paro e falo assim, não tenho que me alegrar disso. Pô, eu era mal maluco. Não, isso não é motivo de orgulho. Mas foi no tempo da ignorância. Só que a gente não vive mais o tempo da ignorância. O Senhor, de domingo a domingo, de quinta a quinta, todos os dias, vem falando com a gente da nossa postura, do nosso coração duro. E a gente está demorando a mudar. Por que eu digo que a gente está demorando a mudar? Porque ele vai chegar. O dia se aproxima e quando a gente fala aqui da segunda morte, a gente vai ver daqui a pouco o que é. E como é ruim. A gente pode passar ali pela porta e não chegar em casa. Então a gente tem que levar muito a sério as mensagens e a possibilidade que tem de estar falando, do Espírito Santo estar falando com a gente. De estar demonstrando e dizendo, eu sei, mas cara, tu é rico, porque tu está na presença. Glória a Deus. Tu é rico porque tu teve força para ver o culto. Tu é rico porque tu está assistindo. Tu é rico porque tu está botando tua energia na única coisa que importa, que é a presença do Senhor. E essa igreja perseguida, massacrada, numa cidade rica, que está sendo uma igreja denunciada, que daqui a pouco vai dizer, vão morrer, vocês vão ser perseguidos, mas essa morte tem um limite, 10 dias só. E se a gente só tivesse 10 dias? A gente ia se entregar? Ou a gente ia até o final como eles foram? Vamos continuar. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagogas de Satanás. Ele está falando aqui de quem? Dos judeus da circuncisão física, dos judeus da aliança de Abraão, dos judeus que reconhecem o Deus soberano, mas não reconhecem o Messias, dos judeus que Paulo diz que não foram circuncidados no coração. Ele está dizendo que conhece esses judeus que não são circuncidados de verdade, porque eles não reconhecem Jesus Cristo como Messias Salvador. São judeus do Antigo Testamento, não são judeus convertidos. São judeus que, mesmo não tendo que prestar culto ao imperador, porque o imperador sabe da potência dessa nação e do histórico desse Deus, que é o nosso Deus também.
mas que eles não sofreram a renovação da nova circuncisão de Jesus Cristo, esses caras são os que denunciam a igreja de Esmirna. E eles falam, não são judeus verdadeiros, porque não me reconhecem. São sinagogas de Satanás, fazendo um desserviço para o reino. Se reúnem, não é nem para falar dos papiros, nem para falar dos escritos antigos, não é para falar da Torá, é para procurar meios de me perseguir, de perseguir a igreja de Cristo na terra, para não deixar que ela se expanda. E aí continua. Tiago 2,5. Vamos falar da pobreza para o reino, já que a gente falou dessa pobreza, da pobreza aqui e tal. Tiago 2,5. Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo, para que sejam ricos na fé e herdem o reino que ele prometeu aos que o amam? Vamos voltar para o Apocalipse. Eu me lembro sempre de uma empregada que a gente teve, que virou arrimo de família, a Anitta. Ela foi empregada da minha avó, ficou com a gente um tempão. Depois a Anitta se aposentou, meu irmão continua ajudando. A Anitta morreu e a gente continua ajudando. Meu irmão continua ajudando o filho da Anitta. Uma pessoa que emprestava dinheiro para o meu irmão quando ele era da minha idade e tal. Depois meu irmão ficou ajudando. Então virou da família. A Anitta era show de bola. Uma vez a gente foi na casa da Anitta. Os mais novos não vão entender, não vão lembrar. Mas existiam umas latas de óleo, uma azola grande de banha, né, de latão. As panelas da Anitta, na favela de Jacari, eram de lata de mazola, que ela areava e deixava limpa de um jeito que as panelas hoje da Tramontina não ficam de jeito nenhum. Panela de lata de azeite de óleo mazola. O tupperware dela era de banha, de porco, de plástico que tinha quando tu compra grande. Queria te dizer que não se trata de dinheiro, se trata de postura. A igreja de Esmirna, ela tem essa postura. Às vezes agradecer um copo d'água, às vezes agradecer um prato de arroz, feijão, ovo, mexidinho, vale mais para quem está agradecendo com a banana ali, do que o cara que não está entendendo que Deus está abençoando os celeiros dele para que ele multiplique os celeiros de outras pessoas. Outro dia eu falei um negócio que saiu sem querer, que para mim passou a ser a pura verdade. A gente é usado como instrumento de Deus para abençoar o outro. E a gente faz a bênção circular. Eu sempre falo isso, vamos fazer a bênção circular. Então. E aí veio um negócio que foi, no final, quando a gente faz a bênção circular, eu usei uma palavra forte, foi a gente fica com o resíduo, com o resto dessa bênção que foi. Que é aquela sensação de, pô, dá uma sensação legal. Você saber que você fez, sem querer nada em troca, fez porque tinha que fazer, fez porque ouviu Deus falar para fazer. Mas esse residual, essa sobra que fica com a gente, é o que dá sentido à nossa existência, à nossa vida. Então Deus é tão bom que Ele faz com que a gente possa ser bênção na vida do outro, mas o residual de ter sido bênção é o que justifica a nossa existência. As maiores bênçãos que eu recebi foram bênçãos de resíduo que eu dei para alguém. Acabou que o mal abençoado fui eu. Esmirna entendia isso. E aí vem para a gente. Então a palavra de consolo é: Jesus está vendo a nossa conduta. Jesus sabe do mundo. Jesus sabe como é que estão as tuas panelas. Jesus sabe como é que está a tua pia. Jesus sabe como é que você sai de casa, se tu arruma a tua cama ou não. E com toda sinceridade, se a gente sai de casa e não arruma a cama, quando a gente voltar para casa, se voltar, a gente vai encontrar a nossa cama desfeita. A melhor coisa é que a gente chegar em casa e encontrar a cama feita, porto seguro. Parece besteira, mas assim, você sabe que você está voltando para um lugar que é teu. Se puder de manhã arrumar e jogar um cheirinho. Ah, mas cheirinho é caro, quando na feira tem aquele capim limão lá, sei lá qual é, capim do. É capim limão, que é tipo uma raiz seca. Pô, tu bota aquilo, dá cheiro dentro da fronha, acabou. Uma sala para dormir.
Então, assim, agradecer o copo d'água. Jesus sabe. Jesus sabe a tua postura. Jesus sabe os nossos medos. Isso aqui, quando a gente traz para cá, acontece duas coisas. 3. Será que estão observando que eu não vou dar nada? Vou lá para me meu Deus. O que será que o pastor faz com o dinheiro que eu coloco aqui? Com a fortuna que ele está arrecadando aqui? Será que o dízimo é para hoje? Jesus está vendo. O que ele faz com o que coloca aqui é ele e Deus. Para Deus é indiferente. Porque Deus vai fazer acontecer. Quando que a gente vai entender que Deus vai fazer acontecer na nossa vida do jeito que tem que ser? Aí você fala assim, pai, então tanto faz eu ajudar ou não. Não, porque na hora que a gente pega Lucas 12, tolo, teus celeiros estão cheios, a quem a tua alma pertence. E Esmirna tinha claro a quem a alma dela pertencia, a gente vai ver isso. Jesus sabe os teus desertos, mas sabe a nossa avareza, sabe o nosso egoísmo, sabe os nossos adultérios espirituais. Então, depois da pancada que a Simone deu na gente, sendo língua do Espírito Santo na quinta, tem que falar de Esmirna? Eu falei, pô, uma igreja tranquila. Não, porque eu queria ser o cara lá de Esmirna. Eu queria ter o brilho e a força que esses caras têm e tiveram. Quando a gente fala do Policarpo, como é que ele morreu, tu fala, cara, eu sou muito fraco. Eu sou muito frouxo. Mas o bom, eu conheço vocês. Só Jesus está olhando para a gente e saber que a gente é esse pecador, que a gente é fraco. É Ele que vai dar força. Estou batendo, deixa eu entrar e cear contigo. Aleluia. Então Ele sabe os nossos exércitos, Ele está olhando para a gente, Ele sabe, Ele tem os planos. A gente tem que se alinhar e permitir, de maneira racional. Isso até hoje eu estou andando do meu jeito, está mais ou menos. Mas se estão dizendo que podia ser melhor se estivesse contigo, é até burrice eu não queria estar melhor. Então hoje, por interesse, por egoísmo, eu vou tentar. Vou largar o congá, vou largar o incenso, vou largar a guia, vou largar o cigarro, vou largar a bebida. Vou te dar uma oportunidade. Muda meu coração. Me muda. Eu quero te conhecer. Aliás, Senhor, eu estou te desafiando. Eu desafiei Deus uma vez, logo no início da minha transformação. Eu virei para ele, parênteses, e falei o seguinte. Eu perdi logo de cara muitos amigos que eu tinha, porque era todo mundo do espiritismo, da maçonaria, da Rosa Cruz. Os caras viram meu batismo, eu fui dar aula em Belo Horizonte, na pós da FGV. Então eu estava bem, estava dando aula na pós. Aí eu falei, eu uso meu Facebook para tanta besteira, eu vou botar meu batismo no Facebook. Eu bati de cara, já cancelaram algumas aulas de uma instituição, as outras. Eu não tinha noção, mas era Deus limpando, mudando as coisas. A Karine viajava, ela estava no Nordeste, numa determinada época, toda quarta-feira me ligavam. Quarta-feira era o dia que tinha um encontro no Grajaú, num bar. Não vou fazer propaganda. Não vale para em bar, não. Mas era um bar que tinha no Grajaú famoso. O pessoal me ligava. Abrindo o livro, vem pra cá. Eu falo assim, pô, não vou não, cara. Eu comecei no culto de quartas-feiras. E a gente fazia sempre um propósito de 7 semanas orando por alguma coisa. O pessoal me ligando, me chamando para ir pro bar. Eu indo para o culto de quarta-feira, Karina no Nordeste. Talvez a gente tenha que mudar, lembra, amor? Por Nordeste, as crianças pequenas. E eu entrei no propósito de 7 semanas. Senhor, faz a tua vontade. Se tiver que ir para lá, eu vou. Já falei com o dono do escritório, você é advogado lá. Mas assim, se a gente puder ficar aqui, faz os teus planos acontecer toda semana. Quem está na primeira semana, levantar. Quem está na segunda, levantar. Sempre orando para que a gente ficasse. Era o meu desejo, mas que fizesse a vontade do Senhor. 7ª semana, eu na igreja, no culto, ela me deu. Amor, parece uma oportunidade de ficar no Rio. Amanhã eu vou fazer o exame admissional, vou ter que ir para São Paulo, eu estava no Nordeste, fazer o exame saindo, estando tudo certo, eu volto, peço demissão e começo no dia seguinte no Rio de Janeiro. E eu não tinha olho para enxergar que Deus já estava atuando. Eu no carro,
nessa vez que eu me insurgi com Deus, eu virei e falei o seguinte: Senhor, eu estou sem dinheiro. Estou na pior. E eu cheguei a uma conclusão aqui que tu tem que falar comigo. Como tu falou com Abraão, como tu falou com todo mundo. Só não berra que eu estou dirigindo, ainda não abusar. Então, pô, não, cheguei manso. Era no carro. Fala comigo daqui até Tijuca, que é um bairro perto da gente. E assim, ó, se chegar no final dessa viagem e tu não estiver falando comigo, eu estava afastado da igreja há 3 meses. Se tu não estiver falando comigo, não é porque eu não sou para você, é porque tu não é para mim. Tá? Eu estava vendo um clipe, depois eu conto essa história, mas no clipe, no final, era uma pregação da Lagoinha do Vicinho, ele estava indo para a Lagoinha naquela época. Ali veio uma mensagem que bateu, e ali eu entendi, pô, mais uma vez falando. E cara, eu apanhei tanto, e venho apanhando, quando na verdade é relaxar e entregar para ele. É essa confiança de Esmirna. Ele está te vendo, imagina, tu está desesperado, Senhor, e alguém vira com autoridade e fala: Ele está te vendo, Patrícia. Ele está te vendo, Nilson. Carlinhos, ele está vendo. Irmão, está te vendo. Imagina o conforto que a igreja recebe. Então a primeira coisa que Deus faz nessa mensagem, Jesus Cristo escreve uma carta para essa igreja dizendo: eu sei das tuas dificuldades, eu estou te vendo. É o Roy, eu estou te vendo. Aí continua. Agora vem a ordem. A gente vai para Apocalipse 2, o 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Gente, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Das milhares de pessoas que estão aqui no nosso culto, eu quero te dizer que alguns não vão chegar ao final. Existe uma forma de você conseguir tudo o que você precisa nessa vida. É simples. É sair dali e virar para o dono da matéria deste mundo, para o príncipe deste mundo, e falar: me rendo a você. O imperador deste mundo, o Diabolos. E fala: estou contigo, estou fechado contigo. Eu não tenho dúvida. Ele vai fazer acontecer. O que Deus está falando aqui, ordenando é: não tenham medo. Permaneçam, porque eu sejam provados, porque o diabo vai tentar vocês, ele vai jogar vocês na prisão. Não tenham medo. Será que a gente está preparado para se manter firme? Eu usei o exemplo de fazer um pacto, mas assim, teu patrão vira para você e fala: olha, a partir de hoje eu quero que você trabalhe todo final de semana, toda quinta de noite, todo domingo de noite, e você não... Mas por quê? Não, eu não quero que você faça culto. Não gosto. Na verdade, eu queria também te falar para parar de orar nas orações, mas eu não oro. Eu oro para mim quando eu pego uma página, eu queria que você parasse, que as pessoas estão vendo. Você sabe que eu sou lá do meu entendimento é outro. A partir de hoje, o horário mudou. Pô, cara, mas já presto culto há mais de 20 anos. Sou diácono na minha igreja, sou presbítero na minha igreja, eu ajudo. Você tem uma escolha, até o final do dia tu se posiciona. Qual o posicionamento que a gente vai ter? Óbvio, tem uma mesa aqui em cima, maravilhosa, você faz parte da liderança, você está junto. Então, para estar junto, está junto. Tem que parar de falar coisas que comprometem o estar junto. Ou caso real, de um juiz federal. Passou para a Polícia Federal, foi para a fronteira. Quando chegou na fronteira, depois da experiência, uma pessoa chegou e falou assim: ó, pegamos aqui, pegou a pistola, mata. O que é isso? Mata. O outro está junto, o outro pede para exonerar, para ser exonerado. O cara saiu da Polícia Federal porque não quis ser conivente com isso, estava certo, fez concurso para juiz, passou, hoje em dia é um desembargador federal. E conta isso nas palestras. Eu sei como é que é o sistema, porque tentaram me corromper lá dentro. O sistema vai tentar nos corromper.
E aqui o anjo está avisando, o sistema vai te pegar, vai te fazer sofrer. E eu estou te dizendo, não tenha medo. Porque eu conheço as tuas tribulações. O diabo vai te lançar na prisão e vocês passarão 10 dias. O que é o sofrimento de 10 dias? Para quem vai ganhar a coroa da vida. Só que para ganhar a coroa da vida vem uma segunda ordenança. A primeira é não tenha medo, a segunda é seja fiel. Como anda a nossa fidelidade? Ó, dói em mim também. Aleluia. O que serve para você serve para mim também. A gente é corpo, está todo mundo junto. Como anda a nossa fidelidade? A quem a gente tem se rendido e tem se vendido, idolatrado? Eu falei lá de um congá, de um barracão, falei lá de um incenso, falei de Buda, mas eu poderia ter falado do Netflix, poderia ter falado do Instagram, poderia ter falado do Facebook, poderia ter falado das coisas da vida que tiram o nosso tempo. Volto a dizer, não tem nada contra você ter um momento de lazer, mas o lazer não pode ser a prioridade. O inimigo hoje em dia usa o tempo para poder nos afastar de Deus. A brevidade do nosso tempo chama a gente, está começando, faz o devocional, aparece um anúncio aqui no computador. Mercado Pago, Mercado Livre, Mercado qualquer coisa, Chinatown lá, China, Shen, sei lá qual é o negócio. Vara de pescar! Não aparece vara de pescar para mim. Para o Nilson com certeza aparece toda hora equipamento de pesca. Porque o inimigo sabe que ele ama pescar. Mas ele nunca pode esquecer que ele é um pescador de almas. E esse negócio aqui, só de eu ter falado que ele ama pescar, o algoritmo aqui, isso aqui é do demônio. Ele já descobriu que eu falei isso. Amanhã está aparecendo um anúncio para mim de vara de pescar. Porque existe mesmo um sistema que ouve. Então, você queria comprar um tênis, aparece tênis. Nossa, estou pensando em alugar a casa, aparece aluguel de casa. Isso aqui, a tecnologia é para isso. Mas a gente pode usar de forma inteligente ou não. Por exemplo, quero fazer meu devocional, eu tenho um espírito fraco, no sentido de que eu vou acabar indo para os anúncios, suspende as notificações. Baixa o devocional, bota em modo avião. Durante 10 minutos vai estar em modo avião. Pô, 10 minutos para Deus é muito pouco tempo. A gente tem que andar em modo Jesus o tempo todo. E aí ele fala, não tenha medo, seja fiel. Vamos de novo, Ana, por favor, para Tiago 1, 12. Feliz, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Lembra que a gente abriu com Romanos 5,3? A tribulação traz para a gente perseverança que renova a nossa esperança, e a nossa esperança renova a nossa fé. Então Tiago está dizendo, bem-aventurado aquele que entendeu isso. Ele está passando pelo deserto, mas ele não esmoece. Ele continua firme na palavra, confiando. 1 Pedro 1, 6 a 7. 1 Pedro 1, 6 a 7. 1 Pedro 1, 6, 7. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Imagina o que é uma igreja com medo, uma igreja sem dinheiro, sem posse, sem bem, uma igreja de pessoas que estão falidas, socialmente excluídas, pessoas perseguidas, recebendo uma mensagem que fala, fica tranquilo, persevera, porque o melhor ainda está por vir. Isso não é nada, é passageiro. A glória é maior, porque aquele que venceu a morte está com vocês e vai fazer com que vocês recebam essa coroa da vida, que é a própria eternidade. E aí ele continua agora. A promessa de Cristo. Apocalipse 2,11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A gente tem aqui duas promessas. A coroa da vida, versículo 10, e o livramento da segunda morte. A gente pode um dia pregar sobre a segunda morte. Hoje eu só quero te mostrar o que é.
Apocalipse 20, versículo 12 e 14. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqui, a promessa de Deus, pela carta, a promessa de Jesus Cristo, revelada a João, é: eu vou livrar vocês do lago do fogo eterno. A segunda morte, e por isso que eu te falei, uma pregação inteira sobre isso, ela pode dizer respeito às pessoas que já morreram, que estão aguardando o julgamento, mas já padecem. Mas agora elas vão voltar, vão ser julgadas e vão ser mandadas para um lugar onde o corpo físico não para de sofrer. E outros serão levados para a vida eterna. Ah, mas isso é uma alegoria, então desculpa. Tu não entendeu nada do Evangelho. Ou a gente acredita nisso, tem isso como verdade, e não brinca com essa verdade. E a gente está agora, se a gente não tinha essa noção, numa aposta muito mais severa que era: eu não quero ficar queimando eternamente. E para não acontecer isso, Deus pede, lembra das ordenanças? Não tenha medo, seja fiel. O Evangelho exige da gente a fidelidade. João 11, 25, 26. E aí eu já estou acabando. Aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta, e essa é a pergunta que ele está fazendo para a gente hoje: você crê nisso? Policarpo, como eu falei, foi discípulo de João, foi bispo em Esmirna. Por isso que se fala lá em Atos 19 que provavelmente eles foram beber desse conhecimento de Paulo e de João, e os discípulos fundaram a igreja. E Policarpo, ele sofreu perseguição, sofreu tudo que Esmirna sofria. Quando foi levado à presença do imperador para negar Cristo, o soldado tinha tanta autoridade, o soldado, isso é o testemunho de Policarpo, ele vira e fala o seguinte: olha só, reconhece, é só chegar lá e falar, vou acender incenso para o senhor, e o senhor é. E Policarpo falando, de jeito nenhum. Aí o soldado fica com raiva, tira ele da carruagem, acaba machucando a terra, isso tudo ele vai contando. Aí ele chega na presença dos seus algozes, olha, reconhece. Todo mundo sabia da autoridade dele, reconhece que o imperador é o Senhor. E ele vira e fala, não. Ele tinha tido um sonho antes de que o travesseiro dele pegava fogo e ele ficava no meio do fogo. E aí quando chega perante o imperador, vai reconhecer? Não, então não vai reconhecer, joga fogo nele. O fogo... Não, aí perguntam, vai reconhecer ou não? E ele vira e fala, há 86 anos, possível, ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar contra o rei que me salvou? E aqui vai dizer que ele foi queimado vivo, mas quando tu procura a vida de Policarpo, o testemunho de Policarpo, pode procurar. Vai dizer que botaram fogo e ele virou e falou, não precisa me prender com um prego, me amarra, que eu vou me manter em pé durante o fogo, não vou cair. Por respeito a ele, amarraram ele, botaram fogo, ele continuou em pé. O fogo consumiu e ele não morreu. Deram a ordem para que entrasse e desse facadas até que ele parasse de morrer. O testemunho diz que com as facadas, o sangue dele apagou o fogo. Esse é o Deus que a gente acredita. O Deus que com o sangue dele apagou
o fogo que nos consumiria no inferno. E nos deu a vida eterna. Então o retrato da igreja de Esmirna é o nosso retrato. Todos nós temos dificuldades, todos nós sofremos alguma espécie de perseguição, todos nós temos o temor e o medo, isso é normal, é natural. Todos nós temos uma fé que precisa ser ampliada, precisa ser renovada a cada dia. Mas o bom é que Deus vem falando com a gente reiteradamente a respeito da necessidade de andarmos num processo de santificação que nos garanta, nesse momento, a vida eterna. Mais do que isso, quando esse dia chegar, e ele vai chegar para todos nós, não adianta a gente tentar justificar. Eu já imagino assim. Fala, Karine. Karine, você entrou, vai lá. Pode botar dentro. Pode botar fora, pode botar dentro. Pode passar. A gente está aqui no livro. O senhor é? Eu sou José Chorras. Fala o nome, para não falar o nome de ninguém. Estou procurando o nome do senhor e o senhor não está aqui, não. Não, tem que estar. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz lá. Não vou nem falar que eu era pastor, eu fiz um monte de coisa. Só um instante. Fulano, eu estou aqui com... Peraí. Dá um sorriso. Te mandei a foto aí. Reconhece? Não? Eu te falei, ninguém te reconhece. Não? Teve um dia que eu aceitei, foi numa igreja lá em Maria Joaquina. Eu entrei, tinha um maluco falando de camisa quadriculada, acho que o nome dele era Bez. Bez já morreu? Já. Tem como chamar ele? Tem. Aí. Pede pro Bez descer aí. Fala. Bez, momentaneamente você vai voltar, porque a gente não vai ter essa memória lá, só uma alegoria aqui. Tu lembra dele? Eu lembro. Ele foi no culto, se entregou, se batizou. E aí? Aí eu nunca mais vi. Eu não vou mentir. Os caras sabem. Nunca mais vi. Por isso que existe as anotações no livro. Esse dia hoje está sendo anotado. E na hora que tu tentar argumentar, no momento final, já tendo ido, que é no momento final indo, acontece como aconteceu com aquele ladrão na cruz. Verdadeiramente reconheceu, se arrependeu e ainda hoje estaremos juntos. Mas depois que foi, não tem argumentação, porque é pegar e constatar. Fiz cura em teu nome, fiz doações em teu nome, cesta básica e tal. Aparta de mim que eu não te conheço, desce. Então a gente vem aqui para a gente primeiro entender isso e caminhar estudando, refletindo. Mas tem esse relacionamento com Deus que mostra para a gente que pode ser tranquilo. Sejamos fiéis. Sejamos corajosos. A pastora hoje falou de Josué. Seja corajoso. Josué pega e fala o quê? Depois do povo se rebelar, não sabe se vai ou não, ele faz um discurso contando tudo o que aconteceu até aquele momento. Para falar, gente, a gente é essa nação. Aconteceu dessa forma. Mas e aí eu vou terminar dizendo para vocês, com muito temor e tremor, o que Josué falou. Eu não sei vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Essa é a decisão de cada um. Todo dia a gente vai querendo servir cada vez mais, querendo entender cada vez mais. A gente é falho, a gente é falho. A gente é pecador, porque todos estão destituídos da glória de Deus. Mas essa decisão do eu e minha casa serviremos ao Senhor é da Patrícia, do Nilson, do pastor Nilson, da pastora Andréia, do irmão, da Ana, do Bruno com a família, do irmão, da irmã, da dona Nina. Essa decisão, é essa decisão que a Karine falou, é uma decisão que importa num raciocínio e numa escolha. E eu vou te dizer, se você está incomodado com esse raciocínio, com essa escolha, se você tem dúvida, é porque Deus já operou no teu interior a decisão
Ele já te deu o poder de acreditar. Só falta você desenvolver um pouquinho mais. Porque aqueles que não acreditam nisso, não estão aqui nesse momento. Não estão na internet, estão vendo outras coisas na internet. Estão nos bares, estão bebendo. E eu oro todo dia para que o momento deles chegue. Porque a gente sabe como é precioso o que a gente recebeu. Então que Esmirna possa ter ensinado para a gente isso. E essa palavra vai como uma demonstração para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente ser mais leal, para a gente buscar mais. Porque quando a gente buscar mais, for mais leal, Ele vai fazer infinitamente mais na nossa vida. Já está fazendo. Vai fazer muito mais. Obrigado, Henrique.